Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um tarô da semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vou colocar as cartas sobre os próximos 7 dias para você. E aí, agora você deve escolher entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada monte começa escrita aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Luzinha do Monte 1. A energia da semana de vocês vem com as cartas a Imperatriz e a Ninfa de Ouros, ou o Valete, o Pajem de Ouros. Inclusive, eu estou usando um tarô que tem exatamente as mesmas cartas do tarô convencional, só que algumas traduções diferentes. Então, a artista, na hora que fez, nomeou algumas cartas com os nomes que ela quis, que ela sentiu que cabia. Por exemplo, aqui o Hierofante tem o nome de A Mística, a Torre tem o nome de Revolução, mas a carta é a mesma. Eu vou falar sempre o significado original, o nome original e o nome que a carta recebeu. Então, Imperatriz e Valete de Ouros representam uma semana em que você utiliza da sua força criadora e realizadora para se satisfazer. Tem uma tônica mais voltada para o lado material, representando oportunidades financeiras, profissionais, de negócios que chegam até você. Oportunidades estas que são apresentadas, mas que caberá exclusivamente a você receber e fazer acontecer. Na verdade, a Imperatriz traz muito disso. Essa é uma carta extremamente carismática, é uma carta que traz potencial de realização, traz as suas vontades internas sendo atendidas e representa, inclusive, de alguma maneira, um sentimento ou uma sensação de poder, um engrandecimento do próprio ser. Quando nós temos essa essência de Imperatriz pairando sobre algum momento de vida, é quando nós podemos sair do banco de espera, da passividade, do silêncio e não apenas usar a nossa voz ativa, como também o nosso protagonismo e a nossa capacidade de conquista. Então, eu compreendo que uma semana na qual você prioriza o seu próprio gosto, os seus próprios desejos e o que te satisfaz está se abrindo para você. É uma semana com a Imperatriz na qual a tendência é que tudo dê certo. E o grande foco da semana, Luzinha, é o dinheiro, é o trabalho, é a conquista. Veja bem, você está sendo representada com o Hierofante e o 9 de espadas. Então, a mística e o 9 de espadas. O Hierofante traz para você, enquanto indivíduo, uma necessidade de organização. Uma necessidade de sentir que está fazendo a coisa certa, que está seguindo a própria ética, que está agindo de acordo com o seu autoconhecimento e com a sua vontade de viver. Ao mesmo tempo, o 9 de espadas mostra que fazer isso pode te trazer ansiedade. Ou porque a vida está desorganizada e essa semana você vem querendo pôr tudo nos trinques e nos eixos, ou porque fazer o uso dos seus valores pode te colocar em conflito com outros conceitos e contextos de vida. Às vezes pode te colocar frente a frente com alguém que não está pensando do mesmo jeito e essa necessidade de ser empoderada como a Imperatriz pode trazer aquele frio na barriga, tipo, putz, será que eu consigo? Será que dá certo? Será que é isso mesmo? Então eu entendo esse dilema interno. A questão do 9 de espadas, Luzinha, que é uma carta que representa ansiedade e ruminação mental. Traz os próprios pensamentos se manifestando quase como se tivessem vida própria, isso podendo te gerar insônia, paranoias, perturbações, ausência do momento presente. Então, de alguma forma, pode ser aquele sentimento de eu tô aqui agora, tô vendo o vídeo da Maria, mas a minha mente tá no que eu vou fazer amanhã, se vai dar certo, ou mesmo no que aconteceu ontem, em como a pessoa X falou comigo. Então, traz esse deslocamento do aqui e do agora. Já o Hierofante mostra que você percebe isso e já entra com uma ação corretora, mas o negócio vai escorregando, igual um sabonete molhado das mãos. Então, eu entendo que vai ser fundamental, Luzinha, para você viver essa semana com estrutura, que você reconheça seu próprio campo mental.
Eu estava conversando com uma consulente hoje mesmo, e aí na sessão ela estava ali com aquelas ideias ruminantes e falando sobre isso, e me veio assim um insight enquanto eu li as cartas. Questiona os seus pensamentos. Se a mente está ruminante porque você sente que tem que ser perfeita, porque você está se pressionando, porque você está com medo de dar errado, vem e se pergunta: o que eu quero com isso? Qual que é o problema se eu der um passo em falso? Qual é o problema se eu precisar redefinir a minha rota? Se por acaso eu fizer uma escolha que não está correta? Qual é o problema em falhar, entre aspas, ou em não ser perfeito o tempo todo? Gente, muitas vezes não existe resposta. Ou a resposta que existe é uma partezinha machucada de nós que simplesmente precisa de acolhimento. É uma parte de, então eu não vou dar orgulho para mim, para minha família? Então isso vai significar que eu sou frágil, que eu fui vulnerável, que eu fui tola. E é um tipo de coisa que, se você analisar por um olhar mais cru, não tem importância. Todo mundo em algum momento vai passar pelas próprias derrotas, vai passar pela própria tolice, porque se não fosse passar, não tinha encarnado no planeta Terra. Já era Buda, já estava aí em uma outra dimensão que a gente especula ser a dos iluminados. Então, eu entendo que essa capacidade de observar os sentimentos, os pensamentos e questioná-los, conversar com eles é imprescindível. Além de tudo, essa semana também pode representar uma sensação angustiante pela necessidade de resolução de algum critério ou de algum aspecto. Aquela coisa, olha, eu programei essa semana para ter a conversa difícil que eu tenho que ter, para conversar com meu parceiro ou parceira no amor, para fazer uma proposta de trabalho, e agora esse movimento, ele me está trazendo, a angústia. E aí, como você tem a semana de Imperatriz, você pega e faz. Só que aí, como que você concilia a ansiedade e o medo com essa capacidade realizadora? É justamente quebrando os próprios paradigmas, quebrando uma visão de mundo que tem horror a pagar mico, a ser ridículo, a errar. Todo mundo uma hora faz isso. E na verdade, quando a gente é capaz de fazer isso, mas não nos deixamos ali agonizando diante do erro, mas aprendemos com ele, saímos mais fortes. Qualquer personalidade de influência, se você for olhar uma pessoa que você admira e que você respeita, em qualquer universo que seja, seja no universo ali da academia, da parte do estudo, seja um excelente autor, um excelente cantor, seja uma pessoa que você considera muito espiritualizada, iluminada, ela vai falar: eu errei. E admitir que errei doeu o ego, mas eu cresci. Então, essa compreensão de que isso também rola no seu mundo pessoal é uma chave. Agora, a gente tem aqui a carta da morte junto com o 10 de espadas, representando a sua vida emocional, tanto no aspecto dos seus sentimentos, como também a sua vida romântica. E a morte traz uma mudança de cenário. O 10 de espadas também traz uma mudança de cenário. Então, começando para as pessoas comprometidas. Eu entendo que algum tipo de discussão vinha acontecendo, algum tipo de atrito. Você e o seu namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa, vocês vinham aqui numa espécie de tomar lá da cá, as coisas estavam frustrantes, não havia tanta mudança. Essa semana a coisa vem à tona, surge uma erupção. A morte mostra que é possível reconfigurar como esse relacionamento se manifesta. A reconfiguração da morte pode ser de dois jeitos: ou o fim completo, ou uma mudança extrema e radical que faz com que ambos consigam renascer. Então a gente vai ter luzinhas aqui em um cenário e em outro. De qualquer forma, esse momento resolutivo com o 10 de espadas é um grande alívio, porque manter-se com aquele apêndice, com aquela coisa pendente, como se fosse uma parte murcha da própria alma e que ficava ali, pendurada, era angustiante. Trazia dor, trazia frustração, trazia fantasias, trazia uma energia de manipulação e barganha consigo mesma. Então agora você reage, e o interessante da morte é que traz que essas transformações chegam a partir das suas escolhas. Olha a Imperatriz aqui, boazuda e ativa de novo. Ela mostrando a sua capacidade de fazer diferente. Ou de terminar, ou de mostrar: esse é o meu ponto limite. Eu não vou fazer mais concessões do que isso. Eu estou disposta a mudar tais coisas, se você mudar tais coisas, e um novo acordo acontece. Ou, como eu trouxe, a dissolução completa.
Então, o que a morte traz, além desse ponto? Um esvaziamento emocional de amarguras e dores que estavam contidas. A capacidade de se renovar, acessando sentimentos mais doloridos que estavam, na verdade, envenenando o seu ser e trazendo a sensação de pouca vida. Então, o interessante da morte no tarô é que ela é a grande portadora da vida. Ela é que traz o parto. Seja o parto de uma nova existência, seja o parto de uma reconfiguração ou de um renascimento. Entende o que eu quero dizer? Eu nem sei se alguém vai me entender, me conta nos comentários. Mas, de qualquer forma, existe esse expurgo emocional. Para as pessoas que estão com contatinhos, ou seja, você tem alguém, não é um relacionamento sério e oficial, pode ser alguém que você está conhecendo, alguém que você já está saindo, essas cartas indicam uma tendência forte, luzinha, de vocês acabarem compreendendo que a relação já estava minguando e entendendo também que os objetivos e os sonhos não são os mesmos. Então aqui já vem mais centrado numa ideia de finalização de ciclo. Pelo menos por hora. Pode ser que daqui a 20 anos se reencontre? Pode. Mas aí a gente fala a máxima de que o futuro a Deus pertence. Uma máxima que eu acho muito irônica de se usar num vídeo de tarô, mas que também faz parte da realidade. Porque o tarô é como um farol, ele ilumina até certo ponto da sua estrada. Eu estou olhando aqui num futuro mais imediato, a perspectiva de uma semana, às vezes para algumas pessoas se arrasta ali para a energia do mês, cada caso é um caso. Mas indica então essa ruptura que se faz necessária. Então, eu entendo que pode trazer um baque, pode trazer uma sensação de silêncio, uma sensação de melancolia, mas a morte ela está em processo de mudança, ela não fica presa na dor. E nem o 10 de espadas, então o negócio evolui de uma forma rápida. Para as pessoas completamente solteiras, não tem nem contatinho nem nada. Eu entendo com essas cartas que ainda existe algum ciclo do passado que foi fechado e que você não conseguiu aceitar 100%. E essa semana, essa dorzinha vem à tona. Do tipo, nossa, o tempo tá passando, eu ainda tô aqui, o negócio não tá mudando, e agora? Do que eu vou precisar me livrar? O que eu vou precisar entender? E qual tipo de despedida emocional eu preciso fazer para realmente virar a página? Eu vejo muito mais esse questionamento e a capacidade de encerrar esse ciclo, de viver o processo do fechamento de ciclo, que é o luto, e então conseguir se renovar para se abrir para o amor lá na frente, do que qualquer outra coisa. É um momento de ficar cara a cara com sentimentos mal resolvidos, de ser muito honesta consigo. Essa honestidade pode te trazer os sentimentos avessos do 9 de espadas, mas é a realidade. Para o trabalho, para a vida financeira, para o dinheiro, nós temos a carta da força com 2 de paus. Então, por isso é o foco para vocês. Porque a força traz a capacidade de enfrentar e de superar conflitos. Enfrentar e superar desafios, pessoas ao seu redor que te incomodam, de conquistar os próprios desejos e bater as próprias metas. Então já fica a dica. Se você trabalha batendo meta, essa semana você consegue atingir essa meta. Se você trabalha, por exemplo, em uma firma, a força mostra você se destacando, você conseguindo ficar acima de pessoas que tentam te derrubar, conseguindo inclusive conter uma sensação de instabilidade que vinha te incomodando. O 2 de paus já revela que pode existir algum pequeno imprevisto que atrasa a resolução de certos objetivos, mas esse é um imprevisto necessário, porque com o 2 de paus inicialmente tem esse imprevisto para depois existir uma oportunidade, uma abertura ainda maiores. Para outras pessoas pode ser você de cara com mais de uma chance, com mais de um caminho de se realizar e de seguir no profissional, é aquela necessidade de escolha. A escolha deve vir do coração. Se tentar racionalizar demais, o 9 de espadas te fisga e aí pode não ser interessante. Então eu entendo que profissionalmente você está bem, está desempenhando um bom papel, tem ganhos, tem capacidade de realização. Profissionais autônomos também. Então, com tudo no balaio, pode existir uma necessidade aqui de começar a implementar algum projeto, alguma mudança no trabalho que já vinham sendo estimadas e programadas, que as intempéries, as reviravoltas da vida não deixaram acontecer até o momento, mas essa é a hora de fazer acontecer.
Pessoas que estão procurando oportunidades profissionais com a força e o 2 de paus recebem sim chances, estão com o caminho aberto, podem ter mais de uma proposta ou mais de um aceite no trabalho e fica ali naquele limbo, para que lado que eu vou, o que eu escolho? Escolhe pelo coração, escolhe pela imperatriz, o que vai te trazer mais prazer, o que você quer, onde você quer estar, escolha através disso. Se você ainda não passou por processos seletivos, essas cartas indicam que se você se aplicar e fizer entrevistas, você tem excelentes chances de ter um bom resultado, de conseguir um bom trabalho. No sentido financeiro, essas cartas trazem realização e ganhos. Algum dinheiro pode entrar e esse dinheiro te ajuda a sanar pendências, a se sentir mais tranquila e mais despreocupada, a conduzir a vida material de uma forma mais consistente e sólida. Estudantes estão com foco e força de concentração, excelente aprendizado, excelente resultado em exames, testes, provas, etc. Mas estão tensos. Então, cuidado, respira fundo e solta. Então, Luzinha, o conselho geral da semana é a carta da torre, a revolução, junto com o 3 de ouros, indicando antes de mais nada que é importante que você haja com ousadia. É importante que você reformule seus planos e suas ideias, que você não tenha medo de deixar ir o que já está fazendo hora extra na sua vida, que você assuma posturas diferentes e até mesmo um pouco mais radicais, mais diretas, mais explosivas, deixando muito escancarado as suas vontades, as suas ações e os seus desejos. O 3 de ouros indica que você vai acabar recebendo a ajuda de terceiros conforme você age. Então aceite e ofereça essa ajuda também. E aí as ideias da semana, os conselhos são esses. Eu coloquei uma carta do tarô do Osho, a carta da mente, vai ter tudo a ver com o momento atual. Eu vou ler o texto guia para vocês. Então aqui diz: isto é o que acontece quando nos esquecemos de que a mente foi feita para servir e começamos a permitir que ela dirija a nossa vida. A cabeça está cheia de mecanismos, a boca não para de censurar e toda a atmosfera em volta fica poluída por essa fábrica de argumentos e opiniões. Mas espere aí, você talvez diga. A mente é o que nos torna humanos, é a fonte do progresso de todas as grandes verdades. Se você acredita nisso, faça uma experiência. Entre no seu quarto, feche a porta, ligue um gravador e passe a falar, sem restrições, o que quer que lhe venha à mente. Se de fato você deixar que saia tudo, sem nenhuma censura ou retificação, ficará espantado ao ver na quantidade de tolices que você dirá. O valete das nuvens está dizendo que alguém em algum lugar está preso em uma viagem da cabeça. Dê uma olhada ao seu redor, assegure-se de que não é você. Essa é a situação da sua cabeça. Alguns guidões de bicicleta, umas coisas estranhas que você foi juntando em toda parte, até mostrar a carta melhor. Uma cabeça tão pequena e sem espaço para se viver nela? E se esse material inútil fica resolvendo-se na sua cabeça, essa cabeça fica girando e trançando, e isso mantém você ocupado. Imagine só que tipos de pensamentos vão passando pela mente. Qualquer dia, simplesmente feche os olhos, sente-se, coloque no papel durante meia hora o que se passa na sua cabeça. Você compreenderá o que estou querendo dizer e ficará surpreso com o interior. Tudo isso vai ficando nos bastidores e fica ali o tempo todo e acaba te envolvendo como uma nuvem. Havendo essa nuvem, você não consegue distinguir a realidade, não consegue chegar à percepção espiritual. É preciso desfazer-se dela. E apenas com a decisão de descartá-la é que ela irá desaparecer. Você fica apegado a ela. A nuvem mesma que não tem o menor interesse por você. Lembre-se disso. Então, aquela coisa de o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo com a minha energia vital? Tanta cacofonia, tanta coisa que não tem serventia. Observe, quando a gente cria essa consciência, parece que dispersa a nuvem. Depois ela pode até voltar, mas aí você repete esse exercício interior. E é isso, Luzinha. Essa é a mensagem da semana. Espero de todo o coração que faça sentido para você. Me conta nos comentários como que se conectou com a sua vida. E a gente se vê, então, no vídeo da semana que vem. Um grande beijo. Até mais.
Luzinha do Monte 2. A energia da semana de vocês vem com a justiça e o 9 de copas. Então, o que eu percebo? Muita gente que chegou até aqui agora está mais do que pronta para modificar a vida afetiva, os sentimentos, as emoções, a autoestima e principalmente reajustar e equilibrar a própria vida para chegar na conquista dos próprios sonhos e do bem-estar emocional. Ok, todo mundo quer isso, mas esse é o foco de vocês essa semana. E com a justiça eu entendo conversas importantes e decisivas e mudanças de atitude, mudanças de comportamento, de sentimento, de pensamento que te trazem o equilíbrio e a perfeição, entre aspas, necessários para que aconteça desta maneira. Eu adoro a carta 9 de copas, uma carta que remete aos desejos, aos sonhos, à conquista, ao sentimento de entrega, de nutrição, de preenchimento, de quando nossos sentimentos estão corroborando com uma realidade acolhedora. Então, é a ternura. Todo mundo já teve essa sensação de quando você está feliz. Pode ser na infância, pode ter sido ontem, pode ter anos que você não se lembra dessa sensação, mas o coração bem quentinho que te faz olhar para as pessoas ao seu redor, para si mesma, para a vida, e que lembra, nossa, é bonito estar aqui, é bonito estar nesse planeta, tem algo que aquece de dentro para fora e que te lembra por que você veio para cá. E é o 9 de copas, oh delícia! Então a justiça mostra você limpando, passando o pente fino naquilo que te rouba a ternura. E ao mesmo tempo traz essa escolha pessoal. A partir de agora eu escolho ter o coração quentinho, a ternura e a visão otimista e bela do mundo. Essa escolha não é um botãozinho de liga e desliga, infelizmente. Mas ela já mostra que o seu ponto de vista fica canalizado para que a bagunça externa ou o que vinha te trazendo um distanciamento dessa sensação seja eliminado ou transformado. Então já é um passo, um baita passo. De qualquer forma, a justiça traz uma semana na qual há perspectivas de realização, assim como existe uma responsabilidade pessoal que faz com que você ajuste, harmonize e, como eu posso dizer, analise, apesar do viés emocional, analise como a vida precisará ser vivida a partir de então. É quase que um chamado interno, ao mesmo tempo você reavalia as consequências das atitudes do passado, como você está no presente, o que te trouxe esse momento atual, quais foram os aprendizados. Então é um processo muito íntimo. E aí a gente tem a carta do imperador com os 5 de ouros. A carta está escrito o monarca, Luzinha, porque esse tarô trouxe algumas traduções diferentes. A artista quis inovar, então eu vou falar os dois nomes. De qualquer forma, você é o imperador, mas você vem com os 5 de ouros. Quem conhece um pouquinho de tarô sabe que são cartas um pouco opostas. Afinal de contas, o imperador é aquele que mantém tudo muito bem estruturado e fica gerenciando essa estrutura a partir da própria força. Agora, o 5 de ouros é aquela carta que traz uma sensação de insatisfação ou uma sensação de insegurança que te provoca mudanças. Olha só que doido! Luzinha, é como se você tivesse nesse viés de eu quero me transformar para ter o coração quentinho, esse vai ser o nome do 9 de copas nesse vídeo, só que ainda está segurando, sustentando e mantendo algum tipo de comportamento, algum tipo de postura que na real te traz uma falência interna. E o imperador muitas vezes é inflexível, pode ser teimoso, pode não querer dar o braço a torcer, pode ser aquela carta tão... como eu digo, bom, me fugiu a palavra, mas ela pode ter a mente obsoleta, ela pode ter a mente quadrada, por isso que ela é o número 4 no tarô. Então, eu entendo que uma parte mais apegada do seu ser precisará ser desafiada. E por que que o imperador existe? Porque ele precisa cuidar da solidez do mundo, das coisas darem certo. Então, é um mecanismo de defesa pessoal, você não querer transformar-se tanto assim, porque a mudança radical do próprio ser também representa você transformando a vida prática, naqueles pontinhos, naqueles cernes interiores que dão medo.
Já o seu conselho é a Lua e o 3 de espadas, mostrando que a vulnerabilidade se faz extremamente necessária. Acessar os sentimentos, olhar debaixo do tapete, ou como eu adoro falar com a Lua, atravessar a noite escura da alma. Atravessar aquele ponto em que o inconsciente revestiu com várias e várias camadas e padrões e projeções e complexos e medos, algo que poderia até ser resolvido, mas que como era traumático e dolorido, ficou ali escondidinho, como uma pérola dentro de uma ostra, no fundo do oceano. Então pode parecer difícil de encontrar, mas o povo encontra. O povo encontra, e aí essa lua com 3 de espadas vem demonstrando. Vai ser fundamental você olhar o que está por trás da carapaça do seu imperador. Vamos pensar no tarô como se fôssemos personagens, então. O imperador, pegar uma série famosa que muita gente já viu. Game of Thrones. Então ali a gente tem várias figuras de reis, de imperadores, algumas até femininas, e essas figuras vão endurecendo, elas vão endurecendo e fazendo de tudo para manter o seu império. Só que por trás da história desses personagens existe a parte frágil, existe a criança ferida, existe a parte que queria mais ser amada, existe todas as mágoas que a vida trouxe, e ela parece casca grossa, mas não é. Então é você, Luzinha, mesma coisa. Quem não viu Game of Thrones, ajusta aí para outro personagem, porque é uma figura arquetípica. Certamente você já viu isso em algum lugar. Então, eu entendo que vai ser importante ver por trás dessa armadura. Afinal de contas, você tem a carta do mundo junto com o 8 de copas, o universo e o 8 de copas na casa emocional. O universo mostra você com a disponibilidade de fechar uma era, fechar todo um ciclo da sua existência a respeito da troca, da intimidade, do amor e da autoestima. Isso vem com um descarrego, assim, uma quebra do que era obsoleto, do que era inútil, do que não te servia, do que estava apodrecido. E vem também com a completude perfeita do seu ciclo. Tem uma carta do tarô do Osho, que é até esse tarozinho aqui, que tem esse fundo, que mostra a carta do mundo como um quebra-cabeça cuja cartinha está sendo encaixada. A última cartinha não, né? A última pecinha está sendo encaixada. Ou seja, tudo que poderia ser tirado de uma era da vida emocional é completado. E agora uma nova fase pode começar. Para muitas pessoas que estão me assistindo, as pessoas comprometidas ou que estão com contatinhos, vai ser similar. Então, pessoas comprometidas, você batalhou muito para fazer a relação acontecer. Só que essa semana vem aquele insight de eu estou resistente de aceitar alguma verdade e se eu aceitar, eu entendi que o ciclo fechou. Eu entendi que está na hora de fechar essa história, acessar a minha liberdade e me abrir para um novo caminho. Para as pessoas que estão com contatinho, foi um padrão de relacionamentos similares. Você agindo do mesmo jeito não funcionava, agora você quer ter uma postura mais mandona, mas ao mesmo tempo essa postura mandona não está levando a lugar nenhum, e vira aquele puxa de um lado, vai de outro, e agora essa resistência pode acabar. E aí quando você entende, putz, eu estou agindo assim porque eu espero que reajam de outro jeito, por isso e por aquilo, é o mundo. Entendi, fechei, agora eu vou agir diferente. Agora eu vou abandonar esse ciclo do presente e com uma natureza orgânica e fluida me direcionar ao próximo ciclo. Então tem uma energia aqui de fechamento de etapa. Para muitas pessoas isso simboliza sim uma ruptura. Para outras é um fechamento de era, como eu trouxe tantas vezes no vídeo. Um rito de passagem pessoal, que vai te permitir agora com muito mais frescor e muito mais leveza se conectar com amor puro, com o coração quentinho. Olha que delícia. Vai ser importante, Luzinha, que você converse essa semana. E converse aí então com o familiar, com a amizade, com o romance, expondo essa dificuldade de demonstrar os sentimentos, essa necessidade às vezes de ser cara fechada, de ser cara grossa, para então que o outro crie empatia, também se revele, também mostre o próprio néctar, o próprio recheio, e aí vocês consigam transmutar juntos os empecilhos que agora estão sendo reajustados. Isso porque a justiça é conversadeira, ela fala da fala. Pessoas totalmente solteiras, gente, muito similar. Você ficou ali, ó, rodando em círculos, sempre fazendo a mesma coisa, o mesmo tipo de história, atraiu o mesmo tipo de gente, às vezes parecia aleatório porque você não estava buscando, era o mesmo padrão. Pessoas comprometidas, pessoas indisponíveis, pessoas que no início queriam muito, depois não te queriam mais, ou pessoas que você se apaixonava de forma platônica, virava amizade, cada um tem um padrão, né?
E agora você entende por que eu estava fazendo isso, como que eu estava criando isso para minha história, de qual forma eu me sabotei sem perceber e trouxe essa circunstância à tona. Em qual nível eu ignorei o meu canal intuitivo, o meu primeiro alerta vermelho sobre essa história e fui fundo por alguma ilusão, por algum desejo, por algum tipo de fantasia. Esse é o papel da lua com 3 de espadas, te permite ter essa reflexão. E o papel do imperador com 5 de ouros é enxergar a inflexibilidade para agir conforme a justiça e o mundo. Que delícia! Mas o processo é intenso, eu sei. Então, é isso, eu não vejo novas pessoas chegando para os solteiros, mas eu entendo toda essa intimidade acontecendo consigo. A respeito de vida material, Luzinhas, aqui chega até um alerta, que é alta sacerdotisa e ninfa de espadas ou pajem de espadas. O alerta é o seguinte: a alta sacerdotisa já traz uma semana de trabalho mais desacelerada e mais branda. Só que é uma combinação, principalmente para quem trabalha em firma ou com outras pessoas, que aponta alguém agindo de má fé. Algum trapaceiro, alguma trapaceira, alguém que rouba os créditos do que você faz ou fala, alguém que pega a sua ideia na hora da reunião e ela parece brilhante, sendo que a ideia foi sua, mas que de alguma maneira te silencia enquanto tira vantagem. Então aqui pede essa atenção. Essa atenção para você usar a justiça e fazer a justiça. Não fica quietinho. Para as pessoas que trabalham de forma autônoma, é uma semana um pouco mais parada. Pode acontecer menos venda, pode acontecer menos cliente, isso passa. Só cuidado com gente espertinha. Cuidado com caloteiro. Cuidado com pessoas que querem só fazer um testezinho do seu serviço, depois não querem pagar. Com quem quer comer pelas beiradas, viu? As pessoas que estão desempregadas, procurando oportunidades, podem até receber alguma proposta, tem algo ali em andamento, mas também pede o alerta. Fique esperto, porque essa chance pode não ser tão realizadora. Talvez seja melhor ser mais paciente e esperar algo melhor lá na frente. Então traz esse cuidado aí com os salafrários. Vida financeira também pede os mesmos cuidados com seus dados pessoais, cartão de crédito, compras, etc. Cuidado para não receber calote. Não empresta dinheiro essa semana, Luzinha, não empresta item de valor. Às vezes o valor é pessoal, né? A blusinha que você tanto ama, a amiga quer. A amiga pode ser um anjo, mas não empresta, não tá semana boa para isso. É ficar mais contida e esperta, orar e vigiar. Financeiramente também pede responsabilidade, porque não é uma semana que traz grande ganho financeiro, tá? Então, esses são os conselhos. Vamos ver a carta do tarô do Osho. Temos a esquizofrenia. Aqui diz: o personagem desta carta traz um novo significado à ideia de entre a cruz e a espada. Mas é precisamente neste tipo de situação que ficamos quando nos deixamos aprisionar pelo aspecto hesitante e dualista da mente. Devo deixar que meus braços se soltem e cair de cabeça para baixo, ou deixar que minhas pernas se soltem e cair de pé? Devo vir para cá ou para lá? Devo dizer sim ou não? E seja qual for a decisão que tomemos, sempre estaremos nos questionando se não deveríamos ter decidido de modo contrário. A única maneira de sair desse dilema é, infelizmente, soltar os dois extremos ao mesmo tempo. Desse impasse, você não vai conseguir sair valendo-se de fórmulas, pesando os prós e contras ou tentando resolvê-lo de alguma outra forma. Melhor é seguir o coração. Se lhe for possível, ter acesso a ele. Se não tiver, simplesmente salte. Se o coração começar a bater. E não haverá tempo para engano. Então, Luzinhas, o que eu entendo dessa carta? Talvez ela complemente a leitura dizendo que existe uma sensação de limbo, uma sensação de dualidade. Por isso você quer ajustar tudo, mas existe essa dificuldade de soltar. E mostra, se você está dividido entre dois cenários e nenhum deles está funcionando, você vai ter que encontrar a terceira via. Então, é um conselho babado aqui para fechar o jogo. E é isso, Luzinha, finaliza os conselhos do Monte 2. Muita gratidão por ter me assistido. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Um grande beijo e até semana que vem.
Luzinha do Monte 3, a energia da semana de vocês é a roda da fortuna e o 8 de paus. Eu tô usando um tarô um pouquinho diferente, lindo também, né, mas diferente. E aí o artista colocou algumas cartas com nomes diferentes, mas é o tarô clássico. Então aqui a carta chama-se Chance, mas ela é a roda da fortuna, arcano 10 do tarô, arcano maior 10. Então, o que eu entendo? A roda da fortuna é a roda do destino. Ela é a força do destino, que de repente vem, muda o curso das coisas e te direciona para um novo lugar. Não tem como parar ela. Ninguém está imune ao destino. Quando ele quer acontecer, a gente só tem que se render e dançar conforme a música, seja para o bem, seja para o pior. Sorte sua que é o 8 de paus que acompanha, então a roda está girando a seu favor. Está te levando a algum tipo de realização concreta, está te levando a uma fase em que existirá mais foco, mais dinâmica, mais capacidade de movimento na sua vida, movimento realizador. Agora, essa semana vem mudando tudo, mas talvez ao longo da semana você não perceba. Não quer dizer que amanhã você vai mudar de casa sem perceber, sem ter planejado, ou que algo muito mirabolante está no seu caminho. Pode sim existir algum tipo de imprevisto imediato, você ir parar num lugar diferente, conversando com uma pessoa diferente, entendendo que, poxa, não programei isso, mas numa escala maior, eu compreendo mais a longo prazo, você compreendendo. Nossa, que redundante. Bom, eu compreendo mais a longo prazo você percebendo essa mudança. Então pode ser que daqui a 3 meses você olhe para trás e fale, caramba, realmente, naquela época aconteceu um movimento, a catapulta da vida me direcionou, me lançou para uma nova circunstância. Se abra, vá junto com isso, tá na chuva se molha. Então, essa roda da fortuna traz que é uma semana incontrolável, como eu trouxe. Os compromissos, os desejos, os objetivos, o que você tem em mente pode mudar. A semana pode acabar com você totalmente renovada ou pode acabar com você ok, pensando, tá. E aí depois o negócio chega. É uma semana que traz dinamismo, uma semana que passa voando, você acaba assimilando informações novas e tem toda essa potência de tem coisa nova chegando, tem novidade no ar. Eu entendo aqui você, com a carta do diabo e a carta 10 de ouros, numa energia de poder pessoal. É uma energia de libido alta, de sexualidade, persuasão, inteligência, desejo de conquista, magnetismo, ambição. A carta do diabo mostra o seu ego ficando muito aparente. Tem que tomar cuidado para ele não te tornar refém, para você não se tornar uma pessoa extremamente vaidosa, não se tornar uma pessoa chantagista ou manipuladora. Mas você pode usar a benesse do diabo, que é a inteligência, a sagacidade e a capacidade de chegar onde você quer. O 10 de ouros mostra muita gente com os olhos no trabalho. Ok? Funciona. Outras pessoas podem ter esses olhos na aparência física, na estética, naquele desejo de se sentir bela, naquele desejo de se envaidecer. E outras, é claro, podem levar isso para outros pontos, para a espiritualidade, para as emoções, sentimentos, relações. De qualquer forma, o diabo mostra que você tem capacidade de ação. Só que uma coisa está batendo de frente com a outra, porque se a gente tem a roda da fortuna aqui, relembra que nós não temos controle da nossa vida, mas nos sentimos no controle, bom, algo dessa matemática não fecha. Por isso que o diabo muitas vezes pode acabar sendo ilusório. Ele pode nos levar a achar que desejamos algo valiosíssimo e preciosíssimo só para quebrar a cara depois. Então, realismo, pés firmes no chão, cuidado com as ilusões, cuidado com as propostas ou os desejos que são muito mais da matéria, que são muito mais de um lugar mais mundano e menos elevado do que qualquer outra coisa. Você, no geral, tá bem. E aí a gente tem a carta do julgamento junto com o 5 de paus, revelando a vida afetiva e emocional. O que eu compreendo? O julgamento traz à tona uma nova realidade. Aqui chama-se awakening ou despertando, representando então que uma nova forma de consciência se abre a respeito dos sentimentos. É uma carta que acaba resgatando também alguns cenários do passado. Então, meu amor, se você tem um caso mal resolvido nos seus relacionamentos, é possível que essa pessoa ou essa situação venham à tona para agora sim serem resolvidas. As pessoas que estão casadas, que estão namorando, que estão noivas, elas podem acabar enxergando que essa vida que já estava sendo programada precisa de mudança. Às vezes não é a pessoa certa, às vezes o plano, o objetivo, como vocês estão estruturando os próximos passos também não está alinhado mais com quem você é hoje, com a sua essência, com a sua capacidade de mudança, com essa capacidade de evolução.
E de alguma forma também pode vir algum assunto que, como eu trouxe, não estava bem resolvido, às vezes a dois, mesmo a pessoa estando presente na sua vida, e isso sendo resolvido. Pode rolar até alguma discussão e algum atrito que depois passa e leva a uma sensação mais bem-sucedida do relacionamento. São cartas muito fogosas, então os casais estão com conexão, estão com química, estão com a sexualidade ativa, mas também existe essa sensação de conflito, porque fogo aquece, mas queima. Dose a intensidade, o diabo traz a sua intensidade muito elevada, então tem que ter essa parcimônia. De qualquer forma, são cartas que revelam, com o julgamento e o 5 de paus, algum novo plano do casal pode surgir. Pode até aparecer alguma viagem para essa semana mesmo ou sendo programada para o futuro, tá? Assim como um novo ideal. Desejo de ter um filho, de dar um passo além no relacionamento, algo assim. De qualquer modo, com o julgamento eu entendo que a sua percepção do que é intimidade e do que é troca, do que é o amor, inclusive aqui no ambiente familiar, no ambiente fraterno, no ambiente social, ela vai se transformando e com a semana ela vai se tornando mais pura. É legal você receber isso. Pessoas solteiras podem acabar conhecendo alguém novo. Olha só que legal. De repente, a sincronicidade da vida se encaixa e aparece essa pessoinha. Seja na rua, seja por um aplicativo, ou pela rede social, por onde for, você acaba magnetizando isso. E assim, o 5 de paus traz que, a princípio, pode existir um conflito. Pode existir, assim, uma pessoa que é muito diferente de você, que pensa diferente, que quer uma coisa e você quer outra. Mas eu entendo que vale a pena ir deixando acontecer. Vale a pena confiar no destino que te trouxe até essa experiência. Com os olhos atentos sempre, mas ainda assim deixando que role. Então, emocionalmente, é essa tônica de novidades, de surpresas inesperadas, de resoluções do passado. A respeito da vida material, Luzinha, nós temos a carta da temperança com o 6 de copas. Então eu entendo que é um momento harmônico, é um momento leve. Quem tiver os ouvidos atentos vai ouvir minha mãe conversando com os cachorrinhos no fundo do vídeo. Mas é um momento leve, porque a temperança é isso. A temperança é sobre você perceber quais emoções, quais sentimentos, quais movimentos estão em falta e quais estão em excesso e harmonizar, quase que fazendo uma alquimia de ambos. Então, se está faltando foco e tem muita desconcentração e criatividade, você acrescenta foco, ou vice-versa. Se falta descanso e tem muita dedicação, workaholic, acrescenta o descanso, ou vice-versa. Por aí vai. Entendo você dosando. E aí o 6 de copas traz uma ideia do equilíbrio emocional. Traz o equilíbrio emocional. Traz uma sensação de prazer, de deleite, de pureza. Então, quem trabalha em firma tem uma semana tranquila, com essa harmonização, trabalhadores autônomos também, estudantes também, e quem está procurando oportunidades profissionais. A temperança não é uma carta de realização, ela é uma carta mais de banco de espera. Então, com o 6 de copas, alguma oportunidade do passado que não estava te trazendo retorno, pode dar as caras essa semana, não fica nada resolvido ainda, mas já é um avanço, tem que esperar para ver se vai dar certo. E aí, financeiramente, é uma semana tranquila. Não entra ganhos extras, vem a estabilidade. Agora, aqui tem uma interpretação específica que vai caber para algumas luzinhas, que é, talvez você tenha passado por um processo material, seja de trabalho, de estudos, etc., que não deu certo. Te levou para a experiência da carta antes da temperança, que é a morte, um fechamento de ciclo que dói. Então, aqui pode representar você ainda muito presa a esse passado, ainda se remoendo, ainda se colocando ali, naquela experiência. A vida passou e você não. Então, tanto a roda da fortuna quanto a temperança vem te lembrar que o futuro é o aqui e o agora, porque amanhã nem existe. Entende? É aquilo de tá na hora de superar, tá na hora de chorar o que falta ser chorado, ou mesmo vivenciar as emoções que restam para você não ficar ali engasgada nesses sentimentos de amargura, de frustração, de dor, de coitada de mim, me passaram para trás e etc. Faz bem seguir em frente por você. A estrela com 3 de paus, inclusive, representa um conselho da semana nessa tônica. O despojamento, o desapego, a capacidade de deixar o passado para trás e se perceber numa nova fase. E perceber que essa nova fase é muito mais conectada com a sua essência, porque ela traz sabedoria, mas também traz a sua força, sem que essa força seja imposta. Olha que lindo! Também é uma semana muito voltada para o espiritual, para a conexão com a intuição, para
através da estrela você fazer magia, fazer rituais para a lua, para o eclipse que vai chegar aí, aquele momento de meditação. Eu não recomendo ritual em eclipse, né? Então, aquele momento de meditação e de entrega, um momento de pertencimento e viagem para a natureza. Luzinha, se for possível, passar um dia, 2 dias na natureza, na cachoeira, no mar, no mato, faça. Essa é a mesma coisa que se ligar na tomada, colocando o carregador e você se reintegrando. A estrela também traz muito a aceitação da vida como ela é. Eu me entrego ao fluxo da vida, eu me banho das águas do destino, dos meus sentimentos e por isso me fertilizo. O meu silêncio e a minha voz interior me guiam como uma verdadeira bússola. Então, essa confiança no destino e no divino. E é um conselho porque você está no diabo, você está mais frita, você está querendo alguma coisa da vida. E a vida te responde, de mim você só tem que querer viver. É uma poesia esse momento da sua existência. E é isso. E essa é a mensagem da semana. Então vamos ver qual foi a carta do tarô de Osho. Foi a política. Então aqui diz, você reconhece este homem? No caso este, viu, Luzinha? Com exceção dos mais inocentes e sinceros de nós, todos temos um político de tocaia em algum lugar da mente. De fato, a mente é política. É da sua própria natureza planejar, montar esquemas, tentar manipular situações e pessoas de maneira a conseguir o que quer. Nessa carta, a mente é representada pela serpente recoberta de nuvens, que fala com a língua bífida. O que é importante perceber, porém, a propósito dessa figura, é que ambas as caras são falsas. A face cândida e inocente do tipo confia em mim é uma máscara. E a face diabólica venenosa do tipo eu vou tirar vantagem de você também não passa de uma máscara. Políticos não têm faces verdadeiras, o seu jogo é na totalidade, uma mentira. Dê uma boa examinada em si mesmo para verificar se você está fazendo esse jogo. O que você vai encontrar poderá ser doloroso de ver, mas não tão doloroso quanto continuar agindo igual. No final, esse jogo não serve ao interesse de ninguém, e muito menos ao seu. O que quer que você consiga por este caminho irá transformar-se em pó nas suas mãos. Então, gente, é claro que essa carta não está falando da política, né? Do vereador, do governador e etc. Está falando da atitude excessivamente política. Aquele jogo de interesses em que você mostra uma coisa sendo que você quer outra. E ele acontece muitas vezes por baixo dos panos e muitas vezes sem que a gente perceba. É quando você está brava num relacionamento e não quer mostrar. Quando você não quer mostrar que gosta de alguém. Quando no trabalho você não quer mostrar que você está insatisfeito, mesmo que você tenha abertura para isso. Quando você chega perto de alguém entendendo que ali tem uma oportunidade e não deixa clara a sua intenção. E quando você mente. Então aqui pede que essa mentira não faça parte da sua existência. Pede uma liberação desse caráter mentiroso. E é interessante refletir, para que você quer isso? Você quer uma vantagem? Vai pela via certa. Vai pela via de merecimento para a justiça divina não te cobrar. Você quer não se vulnerabilizar e não se demonstrar? Então acolha a sua parte ferida, a sua parte que se sente frágil quando mostra o que quer. Quando essa parte é acolhida, não é esse medo. Existe apenas a estrela, a essência pura que se manifesta. E é isso. Essa é a mensagem da semana, Luzinha. Espero de coração que faça sentido para você, que tenha te ajudado. E a gente se vê então no vídeo da semana que vem.